Olá, pessoal. Então vamos lá. Agora a gente vai para resposta da pergunta 2. Para quem caiu aqui de paraquedas, o negócio é o seguinte. Eu tinha prometido fazer uma live lá no meu Instagram hoje. Aliás, meu Instagram é Recomeço de Vida Carla Cunha. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram. E deu tudo errado, problemas técnicos, tá? E aí, então, a gente não pode deixar ninguém sem resposta. E aí eu resolvi gravar, nossa, quanto e aí, né? Resolvi gravar rapidinho para poder, ainda dentro do horário que a gente tinha combinado a live, que hoje é dia 20 de maio, né? São agora, na Europa são 10 para as 6. A gente tinha combinado uma live 5 da tarde da Europa e meio-dia do Brasil. Então eu falei, não vamos perder esse negócio não, vamos lá, é hoje, a gente combinou hoje, é agora, vamos lá. Então vamos lá. Tem um vídeo no IGTV da primeira resposta. A primeira resposta foi sobre uma pessoa que me escreveu e aí a gente falou sobre questões de ela não se sentia mais atenção da pessoa que estava com ela, né? E a pessoa mandou ela fazer coisas sozinha e ela casou para ter um companheiro. Então, olha lá se esse também for seu caso, porque tem técnica, tem bastante coisa lá para você entender o que é que se passa, tá? Nosso objetivo com as respostas do direct para uma live não é contar a história das pessoas, é você perceber que várias pessoas passam pelas mesmas coisas, talvez que você esteja passando, e aí dessa forma eu consigo ajudar mais pessoas do que se eu estiver respondendo uma a uma no direct. Apesar de que, quando a pessoa me manda a pergunta dela lá no direct ou por e-mail, enfim, que ela me contacta, eu vou responder ela individualmente, na medida do possível sempre. Mas dessa forma assim você pode ver, se identificar, entender o que tá rolando aí nessa história, tá? E aí vamos logo, porque o vídeo anterior ficou com 12 minutos e vamos correr aqui que eu quero entregar pro pessoal do Instagram que tava esperando lá, tá? Ui, bati aqui no negócio. Se você ainda não me segue no YouTube, vai lá na minha bio, no Instagram, que você vai ver o nome do meu canal e ele já vai te direcionar com o link certinho para o YouTube, tá bom? E esse vídeo vai pro IGTV. Então a segunda pessoa escreveu o seguinte: eu não identifico ninguém, tá? E também não falo a história toda. Eu pego o geral aqui, ó. O romantismo acabou e ele não faz mais nada pra mim. Antes ele me dizia que me amava e me surpreendia sempre. Eu quero aquela pessoa de volta. Então vamos lá. Coisas acontecem nesse pequeno ponto aqui de conversa. Uma coisa pode ter acontecido, tá? Existem pessoas que elas são absolutamente sedutoras e elas seduzem muito bem, só que quando elas entendem que a pessoa já foi seduzida, ela não precisa mais fazer tanto esforço assim. Então esse é um ponto, tem que saber se essa pessoa é mais ou menos nesse perfil, se ela costuma seduzir pessoas, e aí o seduzir não precisa ser de uma questão amorosa somente, pode ser no relacionamento social dela, uma sedução do tipo se mostrar interessante e interessada na outra pessoa para que aquele relacionamento dê algum fruto. E aí ele já deu o fruto, pronto, acabou, não preciso seduzir, não preciso fazer mais nada na minha vida. Tem pessoas que elas se comportam dessa forma. Você precisa observar, assim, em outros relacionamentos, não só amorosos, porque quem tem esse padrão acaba tendo esse padrão para tudo. Se em outros relacionamentos essa pessoa é assim, se é aquela pessoa que vem de mansinho, vai fazendo, e quando ela consegue o que ela quer, tá, já consegui, uai, pra que eu vou ficar aqui me esforçando, gastando minha energia? Tá feito. Observa isso. O segundo, e se for isso, aí você tem que estruturar muito bem o seu posicionamento. Você tem que ter uma autoconfiança danada, estruturar isso aí muito bem dentro de você, porque você ou vai ter que,
como é que se diz? Aceita que dói menos, aceitar que, tipo, acabou e simplesmente acabou, não vai ter romantismo nenhum porque você já foi seduzida, ou você vai ter que reestruturar aí essa relação para você ter o que você deseja, mas que ser como era antes não, porque de qualquer forma você já tá no papo, entendeu? Mas você pode fazer movimentações nas quais essa pessoa vai te responder da forma que você mais ou menos gostaria que ela te respondesse. E isso tem técnica para isso, tá? Dessas provocações, de você provocar. E aí, quando eu falo provocar, não é nem no sentido sexual, sensual, nada disso. É mesmo uma técnica de comunicação com a outra pessoa, na qual você demonstra escassez. Quando você demonstra escassez, a outra pessoa fala, eita, peraí que tá fugindo aqui do meu domínio. Tem isso. A outra situação que pode acontecer é que essa pessoa, você tem que entender o seguinte, estamos numa pandemia, muitas coisas mudaram, as pessoas estão se comportando de forma diferente. Então, uma coisa que pode estar acontecendo é que essa pessoa também está vendo que você mudou algum padrão de comportamento e ela está mais reticente. A gente diz que a gente tem algumas formas de se comunicar que são inerentes à nossa personalidade. E aí, tem pessoas que elas são sinestésicas, então elas precisam de sensações, elas precisam de contato físico, elas precisam de abraço, elas precisam para se sentirem seguras, amadas, felizes, e aí depende o que é que cada um entende, né? A gente tem que olhar sempre de forma individual, mas tem pessoas que só se sentem queridas e amadas se elas são tocadas, abraçadas o tempo todo ou com muita frequência, né? Tem pessoas que elas sentem que elas estão seguras naquela relação, amadas e queridas, quando elas ouvem do outro o quanto ela é importante, o quanto ela é legal, o quanto ela é imprescindível para aquela relação acontecer, né? Outras pessoas, elas têm a necessidade de ter qualidade de tempo com o outro, né? E aí elas precisam de uma atenção, são aquelas pessoas que você pega no celular e ela logo reclama com você, ela fala assim, poxa, você tá falando comigo ou eu tô falando aí no celular? Então são pessoas que elas querem atenção absoluta para elas. E tudo isso que eu tô falando não tem nada de errado, não. São só formas da pessoa se relacionar, se comunicar com o outro, tá? E aí você tem que observar, e existem N outras formas, tá? Mas eu dei aqui as três principais, que são as que mais... eu acho que são as que mais são trabalhosas, para quando a outra pessoa não é nenhuma das três... são as mais trabalhosas, porque tem pessoas que são, por exemplo, absolutamente práticas. Olha, gente, hoje tem tudo. Teve a live que não funcionou, agora é a Alexa aqui me avisando da hora que a live deveria ter que terminar. Alexa, stop. Pronto, vamos voltar, deixa a Alexa quieta. Tá, a Alexa é o meu despertador, minha gente, vamos lá. E aí, então, essas três formas de se comunicar, realmente elas demandam mais do outro, tá? Só que o outro, às vezes, ele tá super bem nutrido e ele não vê tanto desgaste assim, entregar para o outro qualidade de tempo, entregar para o outro essas palavras ou ficar com o outro abraçado, agarradinho, fazendo carinho, né, cafuné, não sei o que, ele não vê problema com isso. Porque ele tá bem, ele tá nutrido e ele sabe que outra pessoa gosta, ele quer agradar, então ele vai fazer. Mas quando a outra pessoa, ela tá, o que a gente chama em necessidade, ela tá em falta, né? Tipo, pra ela não tá, algumas coisas estão abrindo um buraquinho dentro dela, ela tá se esvaziando, ela pode entender que ela não tem nada para dar para você nesse momento e ela prefere se resguardar. Ou ela pode falar assim, ai, olha,
eu sou prático demais e esse negócio de abraço, de falar palavras super queridas para essa pessoa ou ficar com um tempo absolutamente exclusivo, isso me cansa, eu não tô nesse momento e eu preciso de praticidade, eu preciso que as coisas aconteçam e, tipo, é uma pessoa absolutamente racional e ela não tá exatamente nesse momento agora. Bom, para quem sabe, já sabe que me acompanha, sabe que eu moro na Europa, aqui estamos na primavera e que eu sou alérgica a pólen e eu me coço e eu vou falar isso em todos os vídeos para deixar todo mundo menos chocado de eu estar me coçando nos vídeos, tá? E aí ela diz assim, né? Então pronto, então a gente tem essas duas situações, tá? Para que essa pessoa esteja entregando isso dessa forma na vida de vocês, tá? E aí ela diz aqui, eu quero aquela pessoa de volta. Vamos lá. Aquela pessoa não é domínio seu. Desculpa te dizer isso. Aquela pessoa, ela pode vir de volta, como ela pode não vir de volta. E não adianta muito você insistir e ficar dizendo para a pessoa, eu quero aquela pessoa de volta, porque às vezes, né, dependendo do que está acontecendo com a pessoa, nem ela sabe onde é que está aquela pessoa dentro dela. Quanto mais dizer para você que a pessoa vai voltar. A melhor coisa que você tem a fazer é você mudar. Até porque é uma economia de energia gigante e que vai te trazer um crescimento pessoal fantástico. Então, a melhor coisa a ser feita é você observar quais são os pontos que têm te incomodado no outro e quais são os pontos que você acredita que podem melhorar, amenizar a situação e que você é capaz de entregar, ou que você tem habilidades para gerenciar essas adversidades que têm surgido entre vocês. Isso, como eu já falei no vídeo anterior, né, aqui a gente não trata de autoestima. Autoestima são outros profissionais, não tem nada a ver com a gente. A gente fala aqui sobre o resgate de autoconfiança, né, sobre o fazer, sobre o agir, sobre se colocar em movimento, sobre o que é possível ser feito para você se blindar, né, e se estruturar para você não ser tão afetado por aquilo e não cair numa armadilha, ou você não só se blindar, mas você criar estratégias para avançar, para caminhar em busca daquilo que você deseja, né? Onde você quer chegar, o que você quer para sua vida. Então, se o seu objetivo é vencer essa fase e continuar junto com essa pessoa, você vai ter que você vai ter que encontrar dentro de você essas habilidades, você vai ter que fortalecer essas habilidades, ou você vai ter que aprender habilidades novas para poder implementar isso no relacionamento de vocês, tá? Que mais? Acho que isso já tá claro. E aí eu vou entregar esse vídeo então pro pessoal lá do Instagram que estava aguardando a live, tá? Se você então ainda tá comigo no YouTube, acho que eu já falei isso no início, né? Vai lá pro Instagram também, que tem sempre conteúdo novo. Essa pessoa em específico perguntou para mim, mas Carla, como é que você trabalha? Eu trabalho da seguinte forma: eu tenho atendimentos individuais, personalizados, eu tenho atendimento do casal e eu tenho os cursos e treinamentos, tá? Que aqui na Europa são presenciais. Ou não, também acontece, já aconteceu também de ser online, e para o Brasil é online também. E aí eu tenho os cursos que são gravados e eu tenho os cursos que são ao vivo, né? Que a gente monta a turma e faz ao vivo, tá? Aqui não é tratamento, aqui ninguém está se tratando, porque nós estamos falando com pessoas emocionalmente saudáveis, que desejam se organizar, se estruturar, terem mais autoconhecimento e poderem caminhar juntos para que a vida delas seja plena, tá?